Salmos 3, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus diz: Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Sabem, meus irmãos, a autoria deste salmo é atribuída ao rei Davi no período em que ele fugia de seu filho Absalão, que queria matá-lo. Sim, a Bíblia menciona o rei Davi como um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê tudo o que já passamos ou estamos sujeitos a passar. Davi foi desprezado pelo pai por ser o caçula e ser o mais fraco dos seus irmãos, e não ter um grande porte. Davi fugiu da morte por várias vezes. Davi cometeu pecados que trouxeram grandes consequências para sua vida e para sua casa. Davi enfrentou batalhas e mais batalhas com o seu exército. A sua vida foi intensa, conturbada, porém vitoriosa. A receita de Davi era simples: um coração cheio de temor a Deus. Davi tinha no Deus de Israel o seu refúgio, a sua fortaleza, como ele menciona em seus salmos. Mas além disso, uma característica que me chama a atenção neste grande homem de Deus, que sofreu tanto ou mais do que eu e você, é que ele acreditava, ele tinha convicção do poder de Deus. Deus sempre foi, em todas as ocasiões de aflição de Davi, o seu socorro bem presente. Davi nunca teve um plano B. Ele se prostrava diante de Deus, clamava por socorro e tinha a convicção de que podia descansar. No salmo que nós lemos, diz: Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Você consegue se imaginar sendo perseguido por alguém que quer lhe matar, e você deita e dorme tranquila e depois acorda porque sabe que o Senhor está te protegendo? A pergunta para mim e para você é: como nós temos agido diante das nossas batalhas? Qual tem sido o nosso refúgio? Será que nós temos buscado planos B, C ou D? Davi aprendeu a esperar o socorro do alto e descansar em Deus. Sabe, que eu e você possamos aprender a confiar, assim como Davi, exclusivamente em Deus. Pense sobre isso. Gênesis 17, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz: Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Sabe, Abraão não é conhecido como o pai da fé à toa. Abraão era amigo de Deus. Temia a Deus o Senhor como ninguém. Mas Abraão, o nosso herói da fé, não era um homem perfeito. Ele apresentava também alguns desvios de conduta, como a mentira e o engano, em algumas ocasiões de sua vida. Mas se pudéssemos destacar uma virtude em especial de Abraão, eu destacaria a obediência. Sabe, neste texto de hoje em especial, eu não quero focar em Abraão, mas sim no Deus de Abraão. Um Deus que cumpre à risca tudo o que promete. O nosso Deus. Como lemos, Deus prometeu a Abraão um filho. E no momento que ele recebeu a promessa de Deus, ele creu. A Bíblia diz que Abraão creu. Porém, com o passar dos anos, incentivado por sua mulher, se deitou com a escrava Agar e teve um filho com ela. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é uma reflexão neste ponto. Qual é a promessa que Deus fez a você que ainda não se cumpriu? Você consegue trazer ela à memória? E qual tem sido a sua atitude em relação a esta promessa de Deus para a sua vida? Os anos se passaram para Abraão. Ele já estava com 99 anos de idade, quando Deus confirma que ele teria um filho com sua esposa. Ao ouvir o que Deus dizia, a Bíblia relata que Abraão ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai?
E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ser mãe? Bem, o resto da história você já sabe. A promessa se cumpriu com o nascimento de Isaque, que significa ele riu. O que essa palavra traz ao meu coração hoje, e eu quero compartilhar com você, é de que quando temos uma promessa de Deus nas nossas vidas, devemos apenas crer e não duvidar, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que pareçam impossíveis. Lembre, o seu papel diante da promessa de Deus é crer. Crer que aquele que prometeu, independentemente do tempo ou das circunstâncias, é fiel para cumprir. Creia nessa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de misericórdia e de graça. Pai, exaltado seja o teu nome, para todos sempre. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus santo, Deus justo, Deus de promessas, Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Pai, nós queremos te exaltar e te glorificar neste dia. Senhor Deus, a palavra que lemos hoje nos demonstra de uma maneira tão clara a tua fidelidade, Pai. Nos demonstra de uma maneira tão clara o seu relacionar conosco, Pai. Ó Deus, que esta palavra possa nos inspirar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que pessoas que receberam do Senhor promessas há anos, Pai, que estavam com essas promessas apagadas em seus corações e hoje elas vêm à tona mais uma vez, que possam crer e que não haja nenhuma dúvida nesses corações, Pai, de que o Deus que prometeu, independentemente do tempo ou das circunstâncias, é fiel para cumprir. O Senhor é um Deus que promete e cumpre, Pai. O Senhor não é um Deus que se arrepende. O Senhor não é um Deus que se engana. O Senhor é um Deus que cumpre exatamente aquilo que promete. E que o nosso coração, Pai, jamais duvide desta verdade, Pai. Pelo contrário, que possamos nos alegrar nesta verdade e que possamos, com isso, nos animar diante das tribulações, das dificuldades, das circunstâncias negativas e mesmo, Pai, que tudo pareça ser exatamente o contrário daquilo que o Senhor prometeu, assim como foi com Abraão, mas que nós possamos ter a certeza que no tempo certo, exatamente no tempo certo, no melhor tempo, no tempo eleito pelo Senhor, Pai, a promessa se cumprirá, porque o Senhor é Deus e porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Deus, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que nós possamos aprender, Pai, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a esperar somente em Ti. Diante das lutas, das batalhas, das aflições, que nós possamos ser assim como o rei Davi e declarar, Pai, que buscamos sim o socorro no Senhor, que buscamos sim a justiça no Senhor e que buscamos, portanto, e esperamos confiantes de que o Senhor cuida de nós e tem todo o domínio em suas mãos. Pai, aumenta a nossa fé e que nós possamos ser homens e mulheres mais firmes nas nossas convicções junto ao Senhor. Deus, que o nosso coração possa ser um coração inclinado, um coração mesmo rendido, prostrado à Tua presença. Eu oro, Pai, para que seja assim e declaro já uma palavra de bênção, uma palavra mesmo de conforto a esses corações aflitos neste dia, que a Tua doce presença, Pai, possa mesmo trazer a paz a esses corações. Eu oro no nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.